Obrigado, pastor Júlio. Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre bom conhecer novos irmãos, uma vez que um dia todos nós estaremos glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo em glória. Amém, irmãos? Bem, como o pastor Júlio falou, eu sou Marcos Peçanha, casado com a pastora Salete, já caminhamos juntos há 31 anos e 5 meses, contando com o tempo de namoro, vai para 33. Temos 3 filhos, os 3, por livre e espontânea vontade, seguiram a carreira militar como pai. Eu sou militar também, coronel do Exército aposentado, também pastor da Igreja Cristã do Evangelho Pleno, Ministério Brasil Central, uma igreja que nasceu no coração de Deus e se formou aqui no mundo natural em 2014, lá em Brasília, quando eu servia em Brasília. Fiquei morando 8 anos em Brasília e Deus determinou que nós fundássemos esse ministério. Depois eu falo mais do ministério, uma outra oportunidade, tá? Mas é uma igreja cristocêntrica que tem como pilar, como fundamento, o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Jesus orava e orava muito, a igreja ora. Jesus discipulava. Hoje, né, as igrejas não estão querendo muito discipular, mas a ICEP discipula, eu tenho certeza que essa aqui também. Tá? Jesus discipulava, Jesus ensinava, então o ensino na igreja é forte. Né? Jesus pregava, Jesus curava, Jesus libertava e Jesus evangelizava. Então esses são os fundamentos do nosso ministério. Igreja Cristã do Evangelho Pleno, Ministério Brasil Central. Nós nascemos em Brasília, mas quando eu fui para a reserva em 2020, fui morar em 7 Lagoas, em Minas Gerais, e o ministério agora está em Minas Gerais, lutando aí para crescer, e eu tenho certeza que no tempo de Deus as coisas vão acontecer, porque tudo é dentro do Kairós de Deus e não dentro do nosso cromos, não é verdade? Então estamos lá em 7 Lagoas, orem pelo nosso ministério, para que nós possamos realmente cumprir o propósito de Deus para aquela cidade, para aquele estado de Minas Gerais. Tá? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus que o Senhor nos deu essa palavra em 2017, já faz algum tempinho, mas ela é bastante atual, porque ela vai falar sobre como Deus também tem compromissos com o seu sonho, com o meu sonho, porque os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Amém? Vamos ler um versículo da palavra. Provérbios 16, 3 fala assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Na versão revista e atualizada. Na nova versão internacional está escrito o seguinte: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém, irmão? Já foi orado, eu estou com o tempo apertado, vamos entrar logo na mensagem. Amém? Irmãos, todos nós diariamente temos acompanhado os noticiários e testemunhado como a nossa nação está na contramão desta palavra gloriosa que acabamos de ler. Não preciso dizer nada, todo mundo está acompanhando, a gente sabe disso. Infelizmente, o Brasil está tomando um rumo em que os sonhos e planos de muitas pessoas foram frustrados e estão perecendo. Para muitos cidadãos brasileiros, já não há mais esperança, pois acreditam que um cenário de insegurança e incerteza tem delineado o futuro do nosso país. Mas quanto a você, homem e mulher de Deus, como você tem visto tudo isso? Você, como os demais brasileiros, tem fixado o seu olhar nas circunstâncias e na conjuntura ou na palavra e nas promessas de Deus para a sua vida e para a sua família?
é precisamente sobre este tema. Deus tem compromisso com os nossos sonhos, que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã. Que Deus tem compromisso com os nossos sonhos, isso é fato, e ao longo desta mensagem, vamos esclarecer essa verdade universal. Porém, a primeira verdade que nós precisamos compreender é que esta promessa de Deus, esse compromisso que Deus fez conosco, essa aliança estabelecida por Deus, está associada a uma condição sine qua non. Condição sine qua non é aquela que, se você não cumprir, ela não pode se realizar na sua vida. E que condição sine qua non é essa, pastor Peçanha? Para que os nossos sonhos, para que os seus sonhos sejam estabelecidos, o Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, deve ser o centro e um fundamento de tudo o que nós fazemos. Essa é uma condição sine qua non. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro de tudo que você fizer. Amém, irmãos? Amém. Observe o versículo que nós lemos. Confie ao Senhor as tuas obras. Ou, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Está entendendo? A maneira, irmãos, como nós fazemos as coisas, sejam elas importantes ou sem importância, relevantes ou irrelevantes, grandes ou pequenas, é que vai determinar ou não a concepção e a realização dos nossos sonhos, planos, projetos, desígnios. Deus, na sua sabedoria e graça, ao selar essa aliança conosco, nos revela com precisão, clareza e concisão, como devemos agir para tornar a concepção e a realização de um sonho. O rei Davi, conhecedor dessa verdade bíblica, deu o seguinte conselho ao seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, sê homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores. 1 Reis, capítulo 2, verso 2 e 3. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, quando o Davi fala, guarda os preceitos, ele está dizendo, guarda a palavra. E a palavra quem que é? Jesus Cristo. A palavra é Jesus. Guarde o Senhor no seu coração. Então Jesus tem que ser o centro de tudo, irmãos. A inspiração dos nossos planos, projetos, sonhos, desígnios. Quando o Espírito Santo afirma com todas as letras, para confiar ao Senhor as nossas obras, irmãos, Deus nos deu uma inteligência, todos nós somos inteligentes. Então Deus não nos trata como robô. Embora nós sejamos inteligentes, Deus quer que nós sejamos mais inteligentes ainda quando colocamos todos os nossos projetos diante dele. Porque quando nós fazemos isso, nós convidamos o Senhor a estar conosco nesse projeto. E aí o projeto já não passa a ser mais nosso, passa a ser de quem? Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, declarou o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente,
com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E aí o mais importante: e tudo o que fizerdes, seja em palavra. Então existe algo que eu faço em palavra? Seja em ação, fazei tudo para o quê? Para a glória do Senhor, dando por ele o quê? Graças a Deus Pai. Irmãos, quando a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, habita ricamente em nós, olha só, ricamente, a palavra fala, ricamente. E não superficialmente, nós desenvolvemos um conhecimento espiritual amplo e profundo do nosso Deus, e consequentemente o nosso estilo de vida fundamentar-se-ão nele, de sorte que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós fizermos, seja por meio das nossas palavras, seja por meio das nossas ações, das nossas atitudes, o Senhor se tornará a nossa inspiração. Amém, irmãos? Mas, pastor Peçanha, o que é fazer em palavras? Às vezes a gente lê a palavra, né? O que é fazer em palavras? O que significa isso? Fazer em palavras? Vamos ver, irmãos. Fazer em palavras significa realizar uma obra por meio das nossas palavras. Fazer em palavras nada mais é do que evidenciar a plenitude do exercício da fé e da autoridade espiritual. Isso é fazer em palavras. Jesus, lá em Marcos, capítulo 11, verso 22 e 23, ele fala assim para os discípulos dele: tende fé em Deus. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim: tem a mesma fé que Deus tem. Deus disse: haja luz, o que houve? Houve luz. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que aconteceu? Deus fez. Tende fé em Deus. Jesus falou: se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se falar o que diz, assim será convosco. Então Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 11, estava ensinando para os discípulos como eles fazem a obra em palavras. A palavra de Deus está repleta de feitos em palavras. No Antigo Testamento, Deus perguntou para Ezequiel se os ossos secos que estavam no meio de um vale poderiam reviver. Qual foi a resposta de Ezequiel para Deus? Tu sabes, Senhor. Aí Deus falou: vou bem, eu sei. Então vou te dizer como é que você vai fazer essa obra em palavra. O que ele falou? Profetizar. Ossos secos, volte a reviver. Deus disse: profetiza a esses ossos, e dizes: ossos secos, ouvi a palavra. Deus ainda explica a Ezequiel que esses ossos são toda a casa de Israel, que diziam: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Está escrito lá em Ezequiel 37:11. Em outras palavras, aquele povo havia perdido o quê? A esperança, ou seja, não sonhavam mais, não tinham mais planos, não tinham projetos, estavam prostrados, desanimados. Mas um homem de Deus foi levantado pelo Senhor para fazer a obra por meio de palavras e restituir os sonhos, a esperança de toda uma nação. Irmãos,
Deus nos chamou nessa geração que nós estamos vivendo, num cenário de incertezas, numa conjuntura de insegurança, para sermos como Ezequiel, homens e mulheres de Deus que fazemos a obra por meio da palavra, profetizando, crendo que o nosso Deus é um Deus que muda cenários. Lá no tempo de Eliseu havia um cenário de muita fome, ao ponto de 2 mulheres falarem para o rei: olha, rei, ontem eu comi o meu filho, agora eu quero comer o filho da outra ali. O rei falou: quero cozinhar essa criança. O rei ficou indignado e queria o quê? Cortar a cabeça do homem de Deus. E o homem de Deus fez uma obra em palavras, e ele falou: amanhã vocês vão vender aí, ó, a cabeça de um mulo aí por uma ninharia. Deus mudou aquele cenário de miséria e de fome para um cenário de prosperidade, por causa de um homem que acreditava na palavra de Deus. Irmãos, vivemos esses dias, e Deus nos chama para fazer essa obra. Essa é a essência dos feitos em palavra. Quando eu e você profetizamos à luz da palavra de Deus, os sonhos, planos, projetos, que também são de Deus, são concebidos e realizados. Se você tem estado atolado num vale de ossos secos, agora, com essa revelação, você tem a oportunidade de fazer as coisas mudarem pela palavra e trazer vida e esperança à sua situação. Então, profetize. Profetize. Irmãos, observe como a doutrina espiritual da Escritura lida lá em Provérbios 16:3 é revelada pelo profeta Ezequiel ao obedecer e profetizar, segundo lhe for ordenado por Deus, evidenciando sua total confiança em Deus, o Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Como resultado, o desígnio, que era fazer reviver todos aqueles ossos secos, ele foi estabelecido. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com os nossos sonhos, pois mais do que nossos, o sonho é dele. Josué também recebeu instruções claras do príncipe do exército do Senhor, Jesus Cristo. A teofania de Jesus Cristo apareceu para Josué. A cidade de Fortaleza de Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém podia sair, nem tampouco entrar, mas ela seria aberta pela palavra. Os homens de guerra rodearam a cidade durante 7 dias, e no 7º dia, rodearam-na 7 vezes, e depois de tudo isso, 7 sacerdotes tocaram a trombeta, e todo o povo, o quê? Gritou. Em forma de grito, derrubou as muralhas de Jericó, que caíram abaixo diante do povo de Israel. Meu irmão, ouvinte da palavra, eu não sei quais são as muralhas que cercam a sua vida, de maneira que nada tem entrado nem saído, mas uma coisa eu sei: você pode derrubá-las pelo feito da palavra. Eliseu ordenou ao general Naamã, homem de guerra. A palavra de Deus fala que o Senhor havia dado várias vitórias para ele, mas ele era leproso e queria se curar da sua lepra.
E uma menininha usada por Deus, lá na casa, escrava, cheia de amor, falou para o general: oxalá o senhor estivesse lá em Samaria, onde existe o profeta, o portador da palavra, o portador do feito pela palavra. O senhor seria curado. O que ele fez? O rei fez uma carta, foi lá, atrás de Eliseu. Chegou lá, Eliseu mandou uma mensagem: fala para o general mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele vai ser curado. O general ficou indignado. Mas eu pensei que o profeta ia vir aqui, colocar as mãos sobre mim, me ungir, orar, clamar ao Deus dele. Agora ele manda eu mergulhar nesse Jordão. Lá em Damasco tem um rio, Fafá, com águas muito melhores que o Jordão. Aí se aquele general não tivesse um oficial sábio no meio dele, falou assim: meu pai, se o profeta tivesse te pedido uma coisa demasiadamente difícil, tu não ia fazer? Vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E a palavra de Deus fala que quando aquele general mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, ele saiu de lá com a sua pele igual a da minha neta, que vai ser batizada hoje. Feito pela palavra. Amém, irmãos? Feito pela palavra. Precisamos resgatar isso na nossa geração, irmãos. Precisamos acreditar que Deus é Deus. E para Ele, nada é impossível. E que o Senhor não faz a obra sozinho. Poderia até fazer, porque Ele é Deus. Ele nos chamou. E Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até amanhã? Não. Até a consumação dos séculos. Tem muito crente que acha que está andando sozinho. Está enganado. Deus está conosco todos os dias. E além disso ele fala que aqueles que temem Ele, Ele coloca os anjos dele, o quê? Acampados ao nosso redor. Então você não está sozinho. Se você está com sentimento de solidão, isso não vem de Deus, porque Deus está contigo. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele escolheu o nosso corpo para ser o templo dele. Então, por isso, eu e você estamos capacitados por Deus para fazer a obra dele por meio da palavra. Quem está entendendo? Levanta o braço. Tenho 10 minutos. Sou que nem um peçanha. Eu gosto de pregar 1 hora, 1h30. Puxou a mim. O rapazinho ali, ó, presbítero. Mas deu meia hora, sem meia hora. Mas a palavra tem que ser ministrada. Amém? No Novo Testamento também tem essa revelação. Quando o centurião suplicou a Jesus para curar o seu criado, o centurião tinha um criado. A Bíblia fala que, lá em Mateus capítulo 8, que esse criado do centurião estava paralítico e sofrendo, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Dá para imaginar como ele estava? De cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Devia estar cheio de dores. E o Senhor Jesus Cristo falou: eu vou curá-lo. O centurião falou para ele: Senhor,
Ele era um centurião romano. Centurião é um capitão, comanda uma companhia. E Jesus era um judeu. E ele reconheceu no Senhor Jesus Cristo a autoridade espiritual. E ele falou assim: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas manda do verbo o quê? Mandar, cujo sinônimo é ordenar, determinar, com uma palavra. E o meu rapaz será o quê? Curado. A palavra de Deus fala que Jesus se admirou. Nem Israel achei uma fé como essa. E quando o centurião voltou, identificou que o rapaz, o servo dele, havia sido curado exatamente naquela hora. Feitos pela palavra. Feito pela palavra. Pedro e João estavam entrando na porta, entrando no templo. Lá na porta formosa tinha o quê? Um aleijado de nascença. E aquele moço ficava ali esmolando, pedindo esmola. E quando chegaram na frente, quando Pedro e João chegou na frente dele, aquele moço pensava que Pedro e João iria dar uma esmola para ele. Mas ele falou assim: olha, eu estou duro. Foi isso que ele falou? Eu estou duro. Não tenho ouro nem prata. Mas eu tenho uma palavra. Eu posso fazer uma obra pela palavra. Isso que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele moço o quê? Levantou e andou. Amém, irmãos? Feitos pela palavra. Pôr-se a orar revela no mundo espiritual uma atitude de confiança e consagração a Deus. Então, quando nós estamos orando no mundo espiritual, nós revelamos confiança e consagração a Deus. A oração faz isso. E desta forma, as nossas orações transformam-se em instrumentos para a materialização dos feitos em palavra. Então, onde que eu vou praticar os feitos em palavra, meus irmãos? Quase sempre orando. Quando eu oro pouco, eu faço pouco. Quando eu oro muito, Deus faz muito. Percebe o mistério? Isso aí é confirmado no versículo bíblico, nos dois versículos bíblicos que está lá em Jó 22. Jó 22, 27 e 28 está escrito assim: orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará nos seus caminhos. Se projeta alguma coisa, sonhos, planos, projetos, não somente para nós, pessoal, mas sobretudo quando você está intercedendo por uma situação, por alguém, você está ali lutando para que os sonhos, o projeto daquela pessoa que você está intercedendo, daquela situação, venha a prosperar. A oração é muito importante, irmãos. Deus tem compromisso com os nossos sonhos e projetos. Em 3 minutos eu quero falar o outro aspecto. A Bíblia fala: seja em palavra, seja em ação. Seja em ação de respeito ao nosso procedimento como cristão e conhecedores da palavra de Deus. O seja em ação está relacionado à nossa conduta, à nossa integridade como filhos de Deus.
Tiago, na sua carta, declara, no capítulo 1, verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei perfeita, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, conduta, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Ação consiste em considerar atentamente na lei perfeita, perseverando, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante dos princípios e valores cristãos, que querem ser desconstruídos nos dias que nós estamos vivendo. Mas nós temos que defendê-los, temos que praticá-los, porque é isso que vai fazer com que os nossos sonhos sejam concebidos. Essa atitude, essa ação, influenciará e modelará o nosso estilo e conduta de vida, tornando-nos semelhantes a quem? A Jesus Cristo. Irmãos, tem outras coisinhas para falar aqui, mas o nosso tempo terminou. E antes de vir para cá, a minha oração foi: Senhor, que eu seja um instrumento para abençoar, para edificar, para fundamentar a tua igreja. Que Deus abençoe os irmãos, em no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?